E nem na zaga, com os times atuando com 3 zagueiros, a gente decidiu facilitar a escolha 3. Não, vai ser posição por posição. Zagueiro da direita, zagueiro da esquerda, zagueiro da sobra, homem a homem, Palmeiras e São Paulo para a decisão de hoje. Começa com os goleiros. O Everton ou Volpi? Lédio Carmona. O Everton, titular da seleção brasileira, deveria ser. Deveria ser no lugar do Alisson, no lugar do Ederson? Hoje sim. Legal. Pedrinho? Everton. Eu acho que o Everton está construindo, né, uma carreira muito forte dentro do Palmeiras e daqui a um tempo vai ser o titular da seleção brasileira. Aninha? O Everton, melhor goleiro do Brasil, uma trajetória incrível, um goleiro atleta, né? É raro um goleiro atleta, o Everton é um goleiro atleta. Como assim um goleiro atleta é raro? O Marcos falava sempre uma frase que eu gostava muito. Ele falava assim, Aninha, eu não sou atleta, eu sou goleiro. Eu gostava muito de ouvi-lo fazer esse tipo de brincadeira. O Everton é um goleiro que trabalhou muito a questão física, para ele ter explosão, um bom reposicionamento de bola. Ele é um goleiro muito moderno. Ele não é só um goleiro que fica ali embaixo da trave esperando o movimento que está acontecendo, não. Ele é um goleiro mais do que isso, né? Ele, se tiver algum problema, ele tiver que jogar na linha, ele vai jogar. E já que você citou o Marcos, olha que situação inusitada, olha que coincidência, cara, aconteceu na véspera da final. O Marcos, maior goleiro e maior ídolo da história do Palmeiras, o mais querido jogador da história do Palmeiras, se encontrou com o Zete numa farmácia, cara. Grande Zete, bicampeão do mundo pelo São Paulo, cara. Olha isso, gente. Que coisa curiosa, cara. Na véspera da final, cara. Marcão e Zete. Na farmácia, hein? Na farmácia. Essa farmácia deve ser boa, hein? É pra pressão, remédio pra pressão, Lédio. E olha a observação, né? Como eles estão se encontrando na farmácia, não mais nos estádios, você percebe que os dois estão ficando velho mesmo, né? Isso escrito pelo próprio Marcos na sua conta. Que encontro esse? Ok. Vamos lá, meus amigos. O que isso quer dizer? Deixo com vocês, ou com o místico Lédio Carmona. Vamos agora com os zagueiros. Zagueiro pela direita contra zagueiro pela direita. Luan ou Arboleda? Ana Thaís Matos. Sou muito fã do Arboleda, ataca a bola, constrói, dá uns vacilos às vezes, mas eu acho ele um excelente zagueiro, vou de Arboleda. Pedrinho. Arboleda, acho que ele te dá alternativas, se necessário, até jogando como ala, que não é o caso hoje, mas ele constrói bem, tem boa velocidade, comete menos erros que o Luan tem cometido. Arboleda. Lédio Carmona. Arboleda. A última frase do Pedrinho aí responde. Tem cometido menos erros que o Luan. Essa era fácil. Quero ver a próxima. Gustavo Gomes ou Miranda? E aí, Pedrinho? Pelo momento. O momento é Gustavo Gomes. Eu acho o Miranda um dos grandes zagueiros, né, que a gente teve. Um jogador extremamente técnico e inteligente. Mas eu acho que o Gustavo Gomes, até pela readaptação do Miranda ao futebol brasileiro, Gustavo Gomes, para mim, nesse momento, está na frente. Lédio Carmona? Até por ser mais jovem. São dois grandes zagueiros. O Gustavo é mais jovem, tem mais tempo pela frente. A história do Miranda já está escrito. Gustavo Gomes. Aninha? Gustavo Gomes, rápido, joga por ele e pelo companheiro ao lado, faz cobertura atrás do Felipe Melo, gosto muito desse zagueiro, vou com ele. Então até aqui deu o Everton, deu Arboleda e agora deu Gustavo Gomes. Fechando a defesa, ou melhor, a linha de 3 na defesa, Renan ou Léo? Lédio Carmona. Isso é difícil, hein? Porque o Léo tem se tornado um bom zagueiro pelo lado esquerdo, é um bom lateral esquerdo, e o Renan, os jogos que eu vi, foi muito bem. Enfim, mas o Léo tá mais pronto, né? Tem mais experiência. Eu vou com o Léo. Pedrinho? Eu vou com o Léo. Eu acho que o Renan tem um potencial enorme, mas o Léo também está um passo à frente por já ter iniciado essa função lá atrás com o Diniz, né? Eu acho que o Léo está um pouquinho na frente nesse momento. Aninha? Renan, gosto muito de algo cada vez mais raro nos zagueiros, que é o desarme. Ele desarma e arma o time, já projeta o time para frente. E foi o melhor em campo.
pelos especialistas da mídia na classificação contra o Corinthians. Na defesa, contando o goleiro e os 3 zagueiros, 2-2 até agora, hein? Fazendo jus aos 50-50 aqui da mesa Zé Pipoca do Favoritômetro. Indo para o meio-campo, os alas. Ala direito. Mike ou Daniel Alves? Ana Thaís Matos. Essa tá fácil, né? Daniel Alves se reposicionou como o líder que o São Paulo esperava desde que contratou, né? Jogando ali na função que ele exerce melhor. É responsável também, né? Responsável pelo excelente momento do São Paulo. Nem vou falar. Daniel Alves. Lédio. O Mike jogou muito bem como zagueiro contra o Bragantino. Muito bem mesmo. Daniel Alves. Tá bom. Volante. Mas jogou mesmo. Entendi. Volante. A gente estava esperando tu votar no Mike. Exatamente. Felipe Melo ou Luan, Pedrinho? Cara, o Felipe Melo, ele exerce uma função. Ele é muito inteligente. Eu gosto muito dele, tá? O Luan é muito bom jogador. O Luan, às vezes, as pessoas acham que ele só marca, mas ele tem um potencial enorme para jogar também. Mas para essa função de saída de 3 e o Felipe Melo um pouco mais à frente, eu fico com o Felipe Melo. Lédio Carmona? Luan. Justificativa, por favor. Eu acho, sinceramente, o Felipe Melo, eu achei importante para o Palmeiras, mas hoje ele não seria nem titular para mim nessa final. É um jogador importante para ter no grupo, pela experiência dele, mas ele não seria nem meu titular no Palmeiras. Eu teria ele no grupo para determinados momentos, para entrar no segundo tempo nesse jogo, eu usaria o Danilo, por exemplo. Acho o Luan imprescindível para o esquema do Crespo. Para mim, ele tem mais importância no grupo para o São Paulo do que o Felipe Melo no grupo Palmeiras. Luan. Aninha, é contigo. Não, gabaritou o Lédio, né? O Luan, eu tenho a impressão que o time do Crespo começa a ser montado a partir do momento do Luan. Rápido, disposto, organiza muito bem. Acho que às vezes o São Paulo tem errado um pouquinho na recomposição defensiva. Eu fiz o jogo na classificação dos 4-2 contra o Mirassol. Então, acho que falta um pouquinho o Crespo acertar isso, mas no momento o Luan, para mim, ele é muito importante para o meio-campo do São Paulo. Teve uma vez, chegou aos meus ouvidos, Felipe Melo não gostou de ser preterido em relação ao jogador que, num outro duelo, tinha bem menos currículo do que ele. Não sei se a votação de hoje chegará... Tô sabendo disso, viu? Tá sabendo, né? Ele comentou com um colega nosso. Tô ferrado. Direito dele. Eu também. Direito dele, hein? André, mas a Direito dele. Adoraria, aqui... inclusive, que se um dia ele quiser falar sobre isso aqui no programa, vocês me preteriram em relação ao cara e tal, e eu não achei justo. A avaliação é o momento, né? A gente não pode botar história aqui. Se for história, vai ser Daniel Alves, Miranda, Felipe Melo. Claro. Não, e o voto aqui é livre, né? O voto aqui é livre. O voto aqui é livre. Muito bem, deu 2-1 pro Luan. Eu tô surpreso, eu achava que daria unanimidade no Felipe Melo. Mas achei que os amigos justificaram bem seus votos. Vamos lá. Eu não sabia disso não, hein, André? Eu não sabia que o Felipe Melo ficou bravo não, mas ainda bem que eu votei nele, né? Ficou com medo, O importante é o Felipe Melo ser nosso telespectador. Exatamente. Patrick de... Tem um enorme futuro como comentarista, viu? Nem sei se ele tem esse desejo. Seria interessante mesmo, porque é um cara sem papas na língua. Patrick de Paula ou Lisiero? Agora eu começo contigo, Lédio. Cara, é o mesmo critério. O Lisiero, o Patrick de Paula eu acho muito bom jogador, adoro ver jogar, mas o Lisiero está jogando muito pelo São Paulo. Ele era reserva, o titular era o menino lá, o Rodrigo Nestor, ele entrou contra o Guarani, eu até comentei o jogo e não saiu mais do time. E foi convocado para a seleção olímpica. O momento é melhor do Lisiero. Aninha? Patrick de Paula. A mecânica do meio-campo do Palmeiras funciona muito em função dele, né? Quando ele aciona com muita velocidade o Rony, né? Quando o Rony joga por dentro. Gosto muito do Lisiero também, tá fazendo um grande campeonato paulista, mas pela organização do meio-campo do Palmeiras eu vou com o Patrick de Paula.
Pedrinho decide esse duelo, Pedrinho. Eu vou de Lisieiro. Eu acho o Patrick muito bom, mas o último jogo que eu vi, o penúltimo, né, não me recordo agora, faltou um pouquinho de entendimento qual era a função dele quando ele recuperava a bola. Assim. Ele cadenciou o jogo onde ele poderia ter acionado com mais velocidade essa transição. E aí vi até alguns companheiros reclamando dele, que ele poderia... Acho que foi o Gustavo Gomes mesmo que falou que ele poderia acelerar por 2, 3 vezes, ele preferiu esperar o contato, mas não é por isso. Eu acho que o Lisieiro voltou muito bem voando, dá uma dinâmica muito boa ao São Paulo. Vai dando São Paulo no meio-campo até agora, hein? 3-0 no meio-campo para o São Paulo depois de um empate na defesa 2-2. Agora a gente fala do cérebro do meio-campo, o armador, o maestro, Rafael Veiga ou Benítez. Vou começar com você. Ai, meu Deus, não quero votar nesse. Então você fica por última, de repente você desempata e eu começo com o especialista da posição. E aí, Pedrinho? Cara, o Rafael Veiga joga muito, né? Mas eu vou de Benítez. O Benítez, ele tem uma coisa muito importante, André. Essa saída de 3 nesse jogo de posição do Crespo, quando a bola entra, né, nesse que a gente chama de passe entre linhas, né? Quando a bola passa ali nessa primeira linha de marcação, que normalmente é uma linha de 4, você já deixou 6 jogadores para trás, né? Os 2 atacantes e a primeira linha de 4, quando essa bola entra no meio. Então já 6 ficaram para trás. Então você já tem que acelerar. E o Benítez faz isso com uma perfeição. Ele já prepara o corpo para receber a bola e quando a bola entra nele, se a gente lembrar, ele aciona muito rápido o ataque. Ele define muito bem, ou com drible e finalização, ou com passe. Ele é um cara perfeito para jogar entre linhas e tá voando. Então, acho que Benítez. Lédio? Então, Rafael, essa é uma disputa bem difícil. Talvez seja o voto mais difícil, porque o Rafael Veiga é muito bom jogador e continua jogando bem. Agora, a melhor coisa para a carreira do Benítez foi ter ido para o São Paulo para ser treinado por um argentino que o conhecia bem, né? Inclusive o preparador físico. Então, o Benítez está sendo um jogador muito bom no São Paulo, muito importante, muito inteligente e se transformou no São Paulo. E eu tenho que seguir o critério do momento. Ele está jogando mais do que o Rafael Veiga. Por mais que o momento do Rafael Veiga também seja bom. Benítez. Posso botar uma pimentinha aí? Claro. Se tivesse Pedrinho, Benítez e Rafael Veiga, em quem o Lédio ia votar? Pedrinho. Ah, não ia ser você, não. Pedrinho. No auge, Pedrinho. André. Já que você está falando que não é momento, no auge não teria nenhuma discussão. Não teria essa discussão. Você foi bem agora, Rizek, no auge. Não teria essa discussão. Como você vota, Ana Thaís Matos? Ô, Rizek, eu também vou puxar um pouco pela coerência dos meus comentários nos últimos tempos, né? O São Paulo, para mim, é o time mais legal de assistir no futebol brasileiro hoje, né? Entre abril e maio, aí é o time mais legal de assistir, que controla bem o jogo, que executa bem o que o treinador pede, né? Mesmo com essa maratona de jogos, e eu acho que se dá muito pelo momento do Benítez também. Eu acho que fisicamente ele depende muito da questão física e isso foi um bom momento, uma boa decisão dele estar no São Paulo, né? A gente viu isso ano passado no Vasco. E a bola, quando cai no pé dele, ele tem muito recurso, esconde a bola, consegue acelerar o passe quando precisa. Gosto muito do Veiga, mas eu acho que hoje, se jogar o Palmeiras sem o Rafael Veiga e jogar o São Paulo sem o Benítez, o São Paulo vai sentir mais a ausência do Benítez. Então eu vou com ele também. Eu não voto, mas queria dar um pitaco aqui. Eu acho que o Benítez tem mais brilho, mas de um ano para cá não tem meia mais regular no futebol brasileiro do que o Rafael Veiga. É impressionante como ele tem entregado uma regularidade e, no meu entendimento, não tem nenhum meia atuando aqui no nosso país entregando isso. Nem o Everton Ribeiro, que é jogador da seleção brasileira, entre os brasileiros. Entre os brasileiros, estou me referindo, deixando de fora, por exemplo, o Arrascaeta do Flamengo. Bom, se futebol é momento, eu acho que a escolha do ala esquerdo já está definida, porque o jogador que a gente destacou aqui sequer está nas prévias dos jornais, dos sites para o jogo de hoje, que é o Vinha. O Vinha é o titular da posição, mas ele ficou suspenso na Libertadores por 3 jogos. O Vitor Luiz entrou, jogou bem, tanto que na terça-feira, quando o Palmeiras jogou com o time B, quem atuou foi o Vinha. Então a grande aposta hoje dos jornais, dos sites, é na escalação do Vitor Luiz. Como a gente considera que conceitualmente o Vinha é titular da equipe e ninguém garante que vai jogar o Vitor Luiz, é só uma aposta, a gente achou que ia ficar mais...
quente esse quem é melhor com o Vinha. Mas já que vocês estão votando pelo momento, acho que também não vai dar para o Palmeiras aqui. Lédio Carmona, Vinha ou Reinaldo? É, exatamente isso. O Reinaldo voltou a jogar bem pelo São Paulo. Com esse sistema de 3 zagueiros, ele ganha mais liberdade como ala, tem a bola parada, enfim. E o Vinha, se jogar ou não, ele já teve momentos melhores no Palmeiras, tanto que ele passou a disputar a posição com o Vitor Luiz. Hoje o Reinaldo, eu até acho, como jogador no geral, o Vinha melhor, mas o momento do Reinaldo é melhor. Pedrinho? Tô com o Lédio. Essa saída de 3, André, que você empurra, às vezes, os laterais, que é o caso do São Paulo, outras vezes com os extremos e traz os laterais para dentro. No caso do São Paulo, ele faz essa beirada. Esse cara de beirada, ele tem que ter um diferencial enorme, porque jogar no último terço é muito difícil, é muito congestionado. Ou ele tem que ter uma boa velocidade, ou ele tem que ter drible, ou ele tem que ter um passe excelente. E o Reinaldo tem. Eu acho que ele tem um ótimo passe, ele é inteligente para tomar as decisões, finaliza bem, e o momento dele é melhor. Então, eu tô com o Reinaldo. Aninha? Reinaldo, e ainda lidera o São Paulo quando precisa, né? Quando cai um pouco o ânimo do time, ele está ali sempre articulando, além de todas as questões técnicas já pontuadas pelo Lédio e pelo Pedrinho. Meio campo inteiro foi de São Paulo. Inteiro. Depois de um empate na defesa, o meio campo inteiro foi de São Paulo. Vamos para a dupla de ataque. Rony ou Luciano, Ana Thaís Matos? Rony joga em 3 funções, cai pela direita quando precisa, joga pela esquerda, joga por dentro. O Palmeiras joga muito no contra-ataque, precisa da velocidade e da questão física, porque ele vai para o embate com os zagueiros, né? Ele não tem medo de combater. Gosto muito do Luciano, mas o momento do Rony, um bom momento, inclusive, coloca ele na frente. Pedrinho? André, acho que foi a última participação minha no programa antes de eu entrar de férias, falando sobre a saída de 3. E como o Abel empurra o lateral, ele teria que deslocar o Rony um pouquinho para dentro. E eu não sei se o Rony teria esse rendimento. E realmente, quando o Palmeiras está dentro do campo do adversário, que acontece isso, né, que o lateral está aberto e ele está por dentro, ele não consegue jogar. E mais uma vez o Palmeiras tem fortalecido as suas transições. E de uma forma muito inteligente, o Abel traz o Rony para o lado do campo onde ele está sendo atacado e puxa o Luiz Adriano um pouco mais. Então, ele fica bem na linha do meio de campo. E aí, quando ele é acionado, ele tem o campo, que é o que ele precisa, que é o que ele sabe jogar. Quando ele está congestionado lá naquele último terço lá, ele tem dificuldade. E eu acho que ele tem sido muito decisivo, até por esse posicionamento, quando o Palmeiras tem sido atacado. Então, o Rony. Lédio Carmona. Engraçado que eu falei com uma fonte muito ligada ao São Paulo antes do programa, essa fonte me garante que vai jogar o Sara, não o Luciano. Há essa Mas, dúvida. Enfim, Realmente há essa dúvida. Independentemente disso, eu vou de Rony. Pelo que a Aninha falou, ele já pode jogar em várias posições do ataque. Eu gosto muito do Luciano, hein? Gosto muito. Acho ótimo jogador. Inclusive, eu escalaria o Luciano, não o Sara. Mesmo o Sara sendo um bom jogador, mas eu fico com o Rony. É que o Luciano voltou na terça-feira de lesão, né? O Sara tá com mais ritmo de jogo, né? Por isso que há essa dúvida. Questões dores musculares. Mas aqui a gente vai sempre com quem é o titular, né? Na dúvida vai quem é conceitualmente o titular. E no comando de ataque, acho que não há dúvida nenhuma. A gente tem Luiz Adriano e Pablo, Lédio Carmona, Luiz Adriano ou Pablo? Ah, cara... Não me empolgo com nenhum dos dois, mas eu vou com o Luiz Adriano. Acho que é um jogador que tem mais facilidade de resolver os jogos como artilheiro. Ana? Me empolgo muito com o Luiz Adriano. Acho ele um jogador muito inteligente. Às vezes ele não está na área, né? Ele vem jogar como um 10 muito para sair ali daquela muvuca da marcação. Acho ele inteligentíssimo para o esquema de jogo do Palmeiras, principalmente quando joga na transição ou no contra-ataque. Tem muita atitude ali para deixar o Rony até um pouco mais confortável e também para a transição dos meias. Vou com o Luiz Adriano. Pedrinho. Luiz Adriano. Eu acho que ele abriu mão muitas vezes até da sua característica, que é fazer os gols, e às vezes é cobrado por isso. Mas ele é muito inteligente para jogar. E quando ele descola ali, ele aciona bem o Rony. Nesse momento, eu vou com o Adriano.
Luiz Adriano. Entre os jogadores, deu 7-4 para o São Paulo. Eu trato isso com surpresa, porque a gente está falando aqui do time que é o grande campeão da temporada passada, né? Vencendo a Copa do Brasil, vencendo a Libertadores. E o São Paulo tem, nesse momento aqui, 7-4. Faltam os técnicos. Abel ou Crespo? Pedrinho. Eu vou de Abel. Apesar do Crespo ter conseguido em tão pouco tempo, eu acho que também facilitou o trabalho do Crespo. Muitas coisas dos princípios de jogo do Fernando Diniz ajudou com que o Crespo tivesse mais facilidade para implementar algo que é diferente do Fernando, mas muitos princípios de jogo cabem dentro do modelo de jogo do Crespo e ele acelerou o processo de adaptação, mas eu acho que Abel Ferreira está na frente, está se consolidando, construindo uma boa história, com dificuldades, chegou tendo que resolver tudo em pouco tempo, sem tempo para treinar, foi ganhando, então Abel. Lédio Carmona. Eu vou com o Abel. Abel já fez 50 jogos como técnico do Palmeiras, ganhou títulos, ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil. O time é muito equilibrado, muito em todos os setores. E o Crespo está no começo do trabalho, muito bom, mas não são nem 20 jogos ainda. Vou com quem está com um trabalho mais consolidado, Abel. Aninha. Abel é o técnico que toda vez que precisou se reinventar provou que tem repertório, né? Também tem um controle muito bacana sobre o elenco, o grupo de jogadores, mostrou que tem repertório, que consegue fazer essa equipe variar quando precisa. O Crespo ainda não precisou se reinventar. Então acho que o professor Abel Ferreira está na frente aí, acho que é um dos grandes trabalhos do futebol brasileiro dos últimos tempos. Bom, na seleção do confronto de hoje à noite ficou assim, ó. O goleiro foi o Everton. Aí a gente tem na defesa os seguintes zagueiros, olha. Arboleda na direita, Gustavo Gomes na sobra, o Léo na esquerda. Aí vamos para o meio-campo. O Luan foi o volante eleito, Daniel Alves foi o ala direito, Lisiero e Benítez pelo meio e o Reinaldo pela esquerda, o meio-campo todo tricolor, assim como a dupla de ataque alviverde com o técnico Abel. E aí, na soma total, deu 7-5. 7-5 para o São Paulo. Ou seja, Arnaldo Ribeiro, São Paulo.